E o que tem a ver desenhar bem com futebol americano? Nada a ver, né? Pois é, mas deixa eu te contar uma história que no fim eu vou te explicar qual a relação entre essas duas coisas e você vai entender o que essas duas coisas têm em comum. Vem comigo! Olá, eu sou o Tim Lopes e seja bem-vindo ao canal O Despertar do Artista. E tudo começa com um treinador de futebol americano chamado Tony Dungy, que durante anos vem bolando um plano para treinar os jogadores e ele acabou implementando esse plano em um time que seria até então um dos piores times de futebol que já existiu nos Estados Unidos. Toda vez que ele era entrevistado para ser treinador de algum time, ele se dava mal porque ele tentava explicar a sua crença de que o segredo da vitória era mudar os hábitos dos jogadores e ninguém entendia isso. Até que em 1996 ele foi chamado para treinar os Buccaneers, o tal time que eu falei, e aceitaram a proposta que ele tinha sobre a mudança de hábitos. Normalmente os treinadores têm livros e mais livros de táticas e esquemas, mas ele tentava fazer diferente. Ao invés disso, ele treinou algumas poucas táticas durante meses. O futebol americano é um jogo muito rápido e cada segundo importa muito, então ele treinou apenas algumas formações e praticaram até que os comportamentos deles ficassem automáticos. Quando a estratégia funciona, os jogadores avançam numa velocidade que ninguém consegue superar. Mas se eles pensarem demais, hesitarem ou questionarem os seus instintos, tudo dá errado e eles começam a fazer besteira no jogo. Você não pode mudar um velho hábito, apenas modificá-lo. E os hábitos são formados por um loop, basicamente de três coisas: a deixa, que é o que te leva a fazer o hábito, a rotina, que é a ação já automatizada do hábito, e a recompensa, que é o que você vai receber em troca daquela ação. Tudo isso aí levado por um anseio de alguma coisa que te traz algum sentimento. Deixa eu explicar melhor. No caso do futebol americano, o loop é formado pela deixa, que é o início da partida, a rotina, que é a ação de jogar, correr, pegar a bola, interceptar, fazer o gol, o touchdown, e a recompensa, que é a vitória. Tudo isso é feito pelo anseio da vitória. E o que ele fez foi trocar a rotina, onde os jogadores mudariam a rotina de ficar analisando as jogadas que fariam, pensando no movimento que poderia usar em determinado instante, para uma rotina onde não houvesse o pensamento, tudo já fosse automático. Quando o outro time fazia uma jogada, eles já saberiam de imediato, sem pensar, qual a tática eles usariam. Eles recuperaram a confiança neles mesmos, começaram a acreditar que a técnica dava certo, mas por muitos anos consecutivos eles chegavam na final e no último jogo o nervosismo batia a ansiedade, a pressão de vencer o jogo. Aí eles começavam a pensar demais antes de fazer as jogadas, faziam besteira, uma coisa levava a outra e uma sucessão de coisas erradas faziam eles perderem o jogo. É a mesma coisa com um alcoólatra que frequentou Alcoólicos Anônimos, conseguiu ficar muito tempo sem beber, de repente acontece alguma coisa muito ruim na vida dessa pessoa, alguma tragédia, alguém que morreu, e essa pessoa voltava a beber e perdia todo aquele tempo de sobriedade que ela tanto lutou para conseguir. A mudança de hábitos já não era o suficiente porque surgia algum sentimento mais forte que fazia a pessoa voltar para aquilo que ela era. Depois de perder mais uma temporada e de ficar por pouco fora do Super Bowl, em 2001, o treinador foi demitido. Mas logo depois foi contratado em um outro time que também havia tido uma temporada ruim, os Colts. E aí ele foi lá e começou tudo de novo, treinando a mesma técnica, mas o time ficou fora do Super Bowl por causa de um único jogo. Apesar de ele já ser muito famoso, de todo mundo saber que ele era um treinador muito bom, o mesmo padrão surgia. O time jogava uma boa temporada para depois morrer na praia com a pressão das finais. O time queria acreditar, mas quando as coisas ficavam tensas, eles voltavam para os seus velhos hábitos. Um certo dia, infelizmente, o treinador Dungy recebeu a notícia de que seu filho tinha tirado a própria vida. Algum tempo depois do enterro, ele foi incentivado pela mulher e pelo time a voltar para o trabalho para se distrair. O time perdeu o primeiro jogo nas finais e encerrou a temporada. Mas no período logo após eles observarem o Dungy durante a sua tragédia, alguma coisa mudou. Todos tinham visto ele passar por aquela coisa terrível e queriam ajudar de algum jeito. E aí começaram a se preparar para a temporada seguinte e se renderam por completo à visão do treinador de como o futebol deveria ser jogado, de um jeito que eles nunca fizeram antes, e começaram a acreditar de verdade. Um jogador disse que nas temporadas anteriores ele ficava preocupado com o contrato e o salário dele, e que depois do enterro ele queria dar tudo o que podia para acabar com a dor do treinador.
que ele meio que se entregou pro time. E aí o time começou a jogar diferente, com uma convicção sobre a força da estratégia do Dundee. E aí o que mudou foi a mesma coisa que fazia com que os alcoólatras não bebessem mais, mesmo depois de acontecer algo de ruim em suas vidas. Diferente daqueles que voltavam a beber, quem não voltava ao velho hábito era quem tinha fé. Não importa se fé num cara lá no céu, Jesus, Buda, Krishna, na força, ou em um cara alto e loiro vestindo um macacão em uma nave espacial. Mas fé além de tudo que as coisas iriam dar certo, que as coisas iriam melhorar e de fato elas acabavam melhorando. Fé em você mesmo, acreditar de verdade, isso que mudou. 10 meses depois começou uma nova temporada e eles venceram todas as partidas e depois venceram o Super Bowl. A fé fez fixar tudo que eles tinham aprendido mesmo nos maiores momentos de estresse. E aí, conseguiu captar alguma relação com o desenho? Não, né? Isso é porque você não me acompanha aqui, ou se acompanha é porque ainda não pegou a mensagem do que eu tento passar para vocês. Então eu vou explicar. Quem me assiste aqui sabe que eu sempre toco nas seguintes questões para você desenhar bem de verdade. Desenhar de forma rápida, sem a interferência do pensamento. Claro, isso no primeiro momento do desenho, na concepção da ideia, no sketch, no esboço. Depois, você vai lapidando e moldando o seu desenho até a arte final. Pensar desenhando e não desenhar pensando. O ato de desenhar se dá com o lado direito do cérebro, o lado emocional, e não com o racional. O racional ele interfere na parte da mente artística e faz a gente desenhar de uma forma mais travada. Segunda coisa, a ansiedade, que te tira o foco do processo e coloca o foco no resultado final, ou de ficar analisando o que você fez de errado. Você tem que estar no momento presente. A pressão de querer fazer tudo perfeito, de não poder errar, isso acontece quando você quer fazer o desenho já como ele deve ser no final. Você tem que desapegar do resultado. O desenho vai mudando conforme você vai fazendo. Você vai ajustando aqui conforme vai desenhando. Desenhe várias vezes em camadas diferentes ou em folhas diferentes. Desapegue do desenho único que já tem que ficar como ele tem que ser no final. Até o fato de desenhar pensando se alguém vai comprar aquele desenho, por muito tempo mesmo eu fui assim, de ficar pensando se aquele desenho ia sair, se alguém ia querer tatuar aquele desenho daquele jeito, se eu teria grana no fim do mês. Desenhar com toda essa pressão só atrapalha o processo. A questão dos hábitos, eu sempre toco nisso aqui também, em como os nossos hábitos no desenho foram formados e como nós precisamos modificar esses hábitos para desenhar bem, para desenhar de uma forma mais fluida. Isso inclui o que eu já falei sobre o desapego do resultado, sobre desenhar pensando, sobre começar pelo sketch feito de forma rápida para não haver interferência do pensamento, sobre ansiedade e sobre deixar de ter controle na ponta dos dedos e começar a usar mais o pulso, o cotovelo e os ombros. Enfim, são muitos os hábitos que você precisa mudar se quiser desenhar bem. E aí entra o loop do hábito que eu falei, a deixa, que é a vontade ou a necessidade de desenhar, a rotina, que envolve o jeito que você desenha, e a recompensa, que é ver o desenho final ali, todo bonitinho, todo bem feitinho e movido por um anseio de se ter o seu trabalho admirado ou de receber algum dinheiro por ele. Onde dá para você modificar o hábito do desenho é bem na rotina, é no jeito que você desenha, no jeito que você observa uma referência, no jeito que você tenta tirar a ideia da sua cabeça, enfim. Por último, a fé. Abra a sua cabeça. Tem gente que é muito fechada ou negativa. Eu mesmo era assim, eu achava tudo isso aí uma grande bobagem. Até que eu comecei a ver isso dar certo. Ser mais positivo, acreditar que você vai conseguir. Quem vê os meus vídeos aqui sabe que eu sempre falo da vibração. O sentimento que você cria gera uma vibração no seu corpo, que gera uma ação. Quando você tem fé, quando você acredita em você, gera uma vibração que te move para frente, gera dopamina, que te faz querer fazer as coisas, que por sua vez gera resultados. Isso aí vem com a reprogramação da sua mente e a mudança de paradigmas, coisas que eu sempre falo por aqui também. Então, se você quer saber mais sobre tudo isso, se você quer aprender como fazer tudo isso para desenhar bem, se inscreve aqui no meu canal, assista aí os meus vídeos e ative o sininho para não perder as notificações quando um vídeo novo for postado. Se gostou, clique em gostei, compartilhe aí com alguém que você acha que pode ser ajudado com esse vídeo. Me siga nas minhas outras redes sociais que estão aqui na descrição. Então é isso, beleza? Valeu e até mais!